Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, edição deste dia 6 de novembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão a Patrícia Machado, o Luís Pardal e o Francisco Brito. Hoje começamos a olhar para fora do nosso país e para um tema que marca a atualidade também na Europa e aqui em Portugal, as eleições nos Estados Unidos. A relação com os movimentos populistas tem sido o principal ponto de ligação com a candidatura e a primeira eleição de Donald Trump, que voltou a ganhar as eleições nos Estados Unidos, de acordo com os resultados das sondagens mais recentes, à boca da urna. Tudo indica que assim é mesmo, a 95%, como dizem nos Estados Unidos neste momento, e falamos sobre esse assunto. Até que ponto é que umas eleições nos Estados Unidos têm influência na Europa e também em Portugal, ou até aqui no Alentejo. Patrícia Machado, olá, boa tarde, bem-vinda. Este resultado são entre dois candidatos, um mais ao centro e outro mais à direita. Que comentário te merecem face à influência que os Estados Unidos têm na Europa e em Portugal também? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e aos meus colegas de debate. Sim, naturalmente que não são umas eleições pouco importantes no plano internacional, por aquilo que significa os Estados Unidos, por aquilo que são os seus objetivos, por aquilo que eu acho que estas eleições deixaram bem patente, desde logo pela... Nem sei bem que adjetivo hei de usar relativamente àquela campanha, mas de caráter de facto muito duvidoso do ponto de vista até quase vergonhoso, não é? Da troca de argumentos, demonstra bem aquilo que está subjacente, que na minha opinião é uma profunda crise estrutural do sistema nos Estados Unidos. Eu acho que importa aqui um primeiro sublinhado sobre o sistema eleitoral nos Estados Unidos, né? Quando se fala noutros momentos, noutros sistemas eleitorais em que se põem em causa e em dúvida tantas matérias, portanto o que ali assistimos e temos naquele sistema que já tem muitos anos, tem a ver com não uma eleição direta do Presidente da República, como em Portugal acontece, e que nem sempre o candidato mais votado é aquele que ganha. Portanto, estamos a falar de um colégio eleitoral com 538 chamados grandes eleitores, compõem aquele colégio eleitoral, representando, digamos assim, os 50 Estados, com toda a disfunção que pode levar dos critérios de cada Estado e o número digamos assim, grandes eleitores que cada um deles tem direito, e que depois é desse colégio eleitoral que se elege o presidente, ou seja, não há de facto um voto direto para o Presidente da República, e que faz com que, às vezes, como foi em 2016 com a eleição de Trump, o candidato mais votado seja aquele pelo povo, portanto, respeitando o voto popular, seja aquele que depois ganha as eleições. A gente à hora em que estamos a gravar este programa, não sabemos ainda. Portanto, um país daquela dimensão, com os resultados e o tipo de sistema eleitoral que aquele país tem, o resultado final das eleições. Mas, seja como for, eu diria assim, são poucas as diferenças, havendo algumas, muitas das vezes mais na tática do que propriamente nos objetivos, portanto não augura nada de muito positivo para o mundo, para aquilo que são os objetivos inerentes dos Estados Unidos, desde logo no plano internacional, desde logo no confronto e na guerra, como temos vindo a assistir, mas volto a dizer, as diferenças são poucas daquilo que sabemos, obviamente, entre os democratas e os republicanos, muitas vezes divergem na tática, porque em termos de objetivo não diferem muito. E de facto depois na segunda volta poderei desenvolver um bocadinho daquilo que é este país, né, gigante, em que temos mais de 700 mil pessoas a viver 7 milhões, desculpa, a viver na rua, portanto, com um sistema de saúde completamente, portanto, a privar milhões de pessoas desse direito, em que o sistema de pobreza, portanto, ganha uma dimensão de tal ordem, e em que não são dadas respostas aos problemas concretos das pessoas e abrem portas, se vier a verificar, mas acho que ainda é cedo, essa vitória de Trump, abrem portas a este tipo de soluções que está na origem, naturalmente, da não resposta aos problemas de milhões e milhões
norte-americanos, portanto estadunidenses, e que naturalmente levam a depois àquilo que assistimos de uma vergonhosa campanha eleitoral, troca de argumentos completamente surreais, mas que demonstram obviamente uma crise profunda daquele sistema nos Estados Unidos. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. Luís Pardal está à distância. Boa tarde, bem-vindo a este sim, não, talvez. Quando dizemos que Trump ainda não foi eleito, é porque é mesmo assim, neste momento, quando gravamos, por exemplo, a indicação de que a candidata democrata nem sequer irá falar nos próximos, provavelmente só falará amanhã, portanto, está a aguardar que todos os votos sejam mesmo contados nos vários estados, mas tudo indica a probabilidade é muito grande de que Donald Trump vença esta eleição. Mas aquilo que a Patrícia aqui disse, quando fez uma caracterização dos Estados Unidos, agora no final, não deixa de estar longe do que também muitas vezes foi abordado nesta campanha eleitoral, dedicada aos trabalhadores norte-americanos, uma campanha dedicada a quem trabalha na América. E foi essa a campanha de Trump. Como é que tu vês esta eleição e até que ponto é que uma eleição nos Estados Unidos, a tantos quilómetros de distância, acaba por ter tanto este destaque como e que importância é que pode ter na nossa vida? Muito bem, olá, boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, a todos os nossos ouvintes. De facto, estas eleições dos Estados Unidos têm, obviamente, enfim, e de uma forma mais direta ou menos indireta, todos nós temos a consciência de que têm impacto no mundo inteiro. E aqui, a confirmar-se esta vitória de Trump, que enfim, que está a ser, até de certa medida, surpreendente para aqueles que se dedicam a estudar mesmo estas questões com muita especificidade daquilo que são os diferentes estados, sobretudo nos estados decisivos. Está a haver aqui algumas surpresas. Aliás, neste momento que estamos a gravar, Donald Trump está a ganhar, inclusive, naquilo que é o voto popular, e isso é uma realidade que está até a surpreender muita gente. Eu diria, isto é muito complexo, este tema, mas eu começaria por dizer que esta normalização do extremismo, ela é muito delicada. E se esta normalização nos Estados Unidos já está há algum tempo a acontecer, isso começa a ter eco depois na Europa e naturalmente com países como o nosso em Portugal, que já está a ter. Aliás, isso é muito curioso, que partidos nacionalistas na perspectiva do extremismo. É muito interessante como eles todos se relacionam, estes movimentos todos se relacionam, financiam partidos de diferentes países e, portanto, é muito interessante perceber que há um nacionalismo, mas que depois que é bem-vindo o dinheiro dos outros movimentos fora de determinado país para poder depois ter impacto naquilo que é o nosso dia-a-dia. Mas este discurso extremista de Trump, o Trump é a mesma pessoa, mas está diferente do que estava no mandato anterior. Trump está mais perigoso no sentido em que a retórica de Trump é completamente uma coisa errática, é ofensivo. Quer dizer, quando um candidato diz que os adversários políticos deviam ser fuzilados, quer dizer, mas a que é que nós chegamos? E depois há aqui o papel da comunicação social aqui foi ela também, e está a ser ela também muito importante, porque, quer dizer, Trump pode dizer aquilo que lhe vem à cabeça e toda a gente bate palmas e ri-se e tal, não é? E, portanto, a cobertura mediática de Trump, depois os seus delfins a fazer eco das atrocidades que ele diz. Quer dizer, e há esta normalização. E, por outro lado, depois existe, neste caso, a Kamala, que detalhe as medidas, que explique. Quer dizer, e ninguém pede isto a Trump. Portanto, e isto é perigoso, esta normalização desta retórica de Trump, ela é muito perigosa. Este perigo de normalizar o radicalismo na sociedade americana vai ter consequências. E depois o que é que nós assistimos também de novo nestas eleições? Nós tivemos milionários, como é o caso do Elon Musk,
a comprar votos, a dar 1 milhão de euros por dia a quem votasse no Trump. Quer dizer, a que é que nós chegamos, não é? E, portanto, isto é... De facto, eu acredito que Trump está diferente, estamos num contexto do mundo diferente, o desafio para a União Europeia, para a Europa em si, é diferente, porque estamos com uma guerra na Europa e, portanto, a nossa... Digamos que nós ficámos mais isolados, os europeus ficaram mais isolados, a própria ONU aqui com o peso que os Estados Unidos têm, ela própria fica aqui também afetada, porque sabemos qual é que é a perspectiva também do Trump relativamente à ONU e à tendência que irá ter. E, portanto, também temos aqui a novidade que não tínhamos no mandato anterior de Trump, a guerra no Médio Oriente, sobretudo com um possível descalar disto. E, portanto, enfim... É complexo, como estava a dizer. Há aqui situações... A campanha de Kamala tinha esta perspectiva que era larga, no sentido em que havia uma tendência maior para as mulheres votarem, não é, nela. A questão do fenómeno dos negros, dos próprios hispânicos. Isso, se calhar, não acabou por não se verificar. Tudo isto está a ficar furado, não é? Tudo isto está a ficar furado. Mesmo o próprio dos votos dos jovens e dos católicos... Nós, no momento em que estamos a gravar nessas contas que o Luís aqui traz, Trump tem menos 6 milhões de votos em relação a 2020 e Kamala Harris menos 19 milhões. Ou seja, não temos ainda os dados da abstenção, mas isto também revela um êxodo ou uma rejeição grande destes dois candidatos. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. Que impacto ou que influência é que uma eleição destas, do outro lado do Atlântico, acaba por ter num local como Évora? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos colegas de painel e ao Luís Matias. Efetivamente, há aqui uma questão prévia a essa resposta que eu gostava de partilhar convosco. Faz muita confusão que num país de cerca de 335 milhões de habitantes se esteja a discutir um lugar tão importante para a gestão do país entre dois candidatos potencialmente muito fracos, tal como acontece no Brasil. Portanto, no Brasil também tivemos uma discussão entre Lula e Bolsonaro e, de facto, não se percebe como é que países tão grandes, com tanta gente, parecem ter tão poucas hipóteses. Um debate político com tão poucas ideias. Ou praticamente sem ideias. Portanto, nisto que até foi já aqui... Sustentado apenas nesta questão da ofensa. Sim, que foi já aqui veiculado pelos meus colegas, e que é verdade e com o qual concordo, que efetivamente não há propostas. A única coisa que se sabe, se formos falar com pessoas na rua, até nos Estados Unidos, é que Trump defende o combate à imigração e de Kamala pouco se sabe. E isto não pode acontecer, portanto, é de facto estruturante não só para os Estados Unidos, mas é um lugar estruturante para o resto do mundo, porque efetivamente a posição dos Estados Unidos da América, pela sua economia, pelo seu poder militar, pelo seu poder empresarial, é estruturante nas decisões daquilo que acontece em redor de todo o mundo. E por isso nós devemos estar preocupados, nós como europeus, nós como portugueses, como eburenses, devemos estar preocupados porque podemos olhar para esta questão efetivamente como um perigo, e naturalmente estou a falar da eleição de Donald Trump, como um perigo para a manutenção da estabilidade mundial, mas muito objetivamente também para um perigo em relação à estabilidade da União Europeia e daquilo que está a acontecer efetivamente não só na Europa, mas também no Médio Oriente. Porque efetivamente Donald Trump, para além de ser uma pessoa completamente instável, não tem uma estratégia política que seja delineável. Portanto, as coisas vão acontecendo e ele vai atuando de acordo um pouco com os ventos. Perdoem-me a comparação. A verdade é que nós vimos no mandato anterior que Donald Trump quase entra numa guerra com a Coreia do Norte e depois acaba de mão dada com Kim Jong-un. Portanto, de facto é este o tipo de posicionamento que nós podemos esperar de Donald Trump. Portanto, efetivamente
efetivamente não sabemos o que é que pode acontecer nos próximos 4 anos, creio que são 4 anos de eleição, e isso é perigoso porque Donald Trump saiu da Casa Branca enraivecido, portanto, esta reeleição dele é uma reeleição de raiva e de ódio contra os democratas e contra principalmente quem não pensa como ele, portanto, não é só contra os democratas, é essencialmente contra quem não o apoia. E isso é extremamente perigoso, porque se do ponto de vista interno nos Estados Unidos o mandato que ele teve anteriormente criou rupturas, mas conseguiu não ser tão grave como aquilo que se expectava, efetivamente agora pode ser muito grave. E não estamos só a falar da construção das barreiras físicas entre os Estados Unidos e o México, estamos a falar da construção das barreiras virtuais ou do ponto de vista da burocracia que ele vai criar com todos os países externamente, portanto, de não só de não acolher pessoas, mas de criar as dificuldades de relação, e nós vamos sentir isto diretamente ao nível da União Europeia, mas também ao nível da NATO, e principalmente neste contexto de guerra que o mundo vive, isto é particularmente sensível, porque o facto de haver uma posição de algum distanciamento dos Estados Unidos em relação à NATO e à União Europeia, automaticamente pode dar uma posição de força a quem está neste momento a oprimir povos, como acontece com a Rússia em relação à Ucrânia. E isto é de facto muito, muito, muito perigoso, e eu creio que a Europa não só não se preparou, como vai ter muita dificuldade em lidar com esta situação, porque efetivamente tem uma dependência militar muito grande dos Estados Unidos, portanto não consegue produzir armamento como deveria para conseguir garantir aqui uma posição de estabilidade, e percebam que eu com isto não estou a dizer que nós temos que produzir armamento para entrar diretamente em guerras, não é isso. Nós sabemos que muitas vezes a posse de armamento é aquilo que faz com que outros países que também têm posse de armamento não tenham outro tipo de atitudes mais violentas, portanto acaba por ser uma posição de estabilidade, e efetivamente a Europa precisa de caminhar muito para conseguir chegar a esta estabilidade. E eu acho que, de facto, há aqui depois também uma relação com Portugal, que, enfim, podemos falar da questão das exportações, mas também muito da relação empresarial que acontece com os Estados Unidos, porque, efetivamente, não só ao nível de software, mas muito em toda a base tecnológica, temos, de facto, uma relação muito grande com os Estados Unidos, e isto, de facto, terá impactos muito significativos e diretos. Patrícia Machado, nos conflitos existirá alguma diferença? Trump disse que ia acabar com as guerras. Durante o tempo dele, quando presidente, não houve guerra. E neste caso das exportações, neste caso, por exemplo, do impacto direto, será que as exportações de vinho para os Estados Unidos, vinho alentejano para os Estados Unidos, podem ter aumento de tarifas? Da cortiça, por exemplo, que aqui é também retirada, será que isso vai ter impacto? As peças para automóveis, algumas também vão para lá? Ou até as asas de avião, que agora não sei se ainda vão para Miami, mas antes circulavam por Miami antes de chegar ao Brasil. Eu volto a referir aquilo, até para procurar ir ao encontro dessa tua questão, que coloquei há pouco. O que estas eleições, o debate que nelas esteve presente, até a forma e tudo o que está à volta disso, o que revela é de facto uma profunda crise estrutural daquele sistema. É um sistema capitalista muito profundo e em que, naturalmente, tu há pouco colocavas ao Francisco no início a questão de porque é que não há outro tipo de soluções, porque é que não há outro tipo de debate. Eu não sou daquelas que eu acho que, a partir da caracterização das personagens, seja da Kamala, seja do Trump, se tira ilações que estão melhor ou menos bem preparado. Obviamente, nos Estados Unidos, quem comanda são as grandes empresas. Aliás, este sistema, como dizia há pouco, que vem do tempo do esclavagismo, é que este sistema eleitoral não foi alterado, vem do tempo do esclavagismo. O tal país profundamente democrático, profundamente... O que temos é o domínio do poder absoluto a partir do controle e daquilo que é a subserviência entre o poder económico sobre o poder político, e quem comanda, naturalmente, a partir do seu instrumento, será o Trump ou será a Kamala, com táticas diferentes, com impactos naturalmente aqui e ali diferentes, mas que no essencial estão de acordo. E veja-se aquilo que se procurou saber das ideias de um e do outro, lá está, distanciam-se às vezes da tática. Por exemplo, vamos a falar da guerra.
Não é verdade que durante o tempo do Trump não havia guerra, não havia daquelas mais faladas, mas o mundo não parou de ter um conjunto de focos de conflitos militares e de guerras muito preocupantes, e há povos que bem o sabem, quer em África, quer no Médio Oriente, quer, aliás, a Palestina nunca parou, naturalmente não com esta escalada, mas do incentivo dos Estados Unidos a Israel, do ponto de vista da ocupação daquele território e no reconhecimento do Estado da Palestina. Mas, por exemplo, relativamente à guerra na Europa e da Ucrânia, ambos defendem, naturalmente, o principal alvo ser a China. Até por causa da ameaça do ponto de vista de soberania não, de poder económico que está ameaçado por parte dos Estados Unidos. Qual é que é a diferença? É que os republicanos naturalmente defendem que devem de atacar diretamente, portanto o alvo deve ser diretamente a China, e os democratas, como se viu, usam naquilo que, no seu entender, nas suas palavras, é o elo mais fraco, que é relativamente à Rússia, usando a Ucrânia, o povo ucraniano, para aquilo que estamos a assistir de carne para canhão, naquele braço de ferro, incitando o militarismo, a guerra, e em que quem paga, desde logo, é o povo ucraniano e os povos da Europa, naturalmente. Mas pode diferenciar a tática, mas os objetivos são idênticos. E esta questão dos populismos, daquilo que vamos assistindo, que de facto com uma grande ameaça àquilo que é os impactos na vida das pessoas, na paz, na defesa da paz, das melhores condições de vida, mas vejamos o tal país, não é? Que é um dos países caracterizado como de grandes oportunidades, o que é que leva ao tal voto popular, se vier a confirmar, feitos os estudos, naturalmente, quem votou em quem, isso é sempre uma coisa muito complexa. Mas nós estamos a falar dos Estados Unidos, que têm hoje 40 milhões de pobres, com uma insuficiência alimentar que afeta dezenas de milhões de pobres, onde 700 mil pessoas, há pouco corrigi 7 milhões, mas não, 700 mil pessoas vivem na rua, onde não têm direito à saúde, milhões de pessoas, em que param uma operação. Isto é real, em que param uma operação enquanto não metem lá mais no seguro de saúde. Portanto, nós estamos a falar de uma realidade de profundas injustiças e desigualdades. Isto leva ao quê? A acreditar que há alternativas? Ou a entrar num caminho do discurso fácil, do que se quer ouvir, e que naturalmente com a tal divisão, que hoje já vamos assistir em Portugal e noutros países do mundo, nomeadamente na Europa, que é a ideia de que a culpa da gente não ter emprego são dos imigrantes, que o problema do nosso... e vamos no segundo tema, vamos discutir o orçamento, e este alerta, de facto, de que não respondendo aos problemas sérios da distribuição da riqueza, dos problemas das pessoas na área da saúde, da habitação, da educação, do trabalho, da valorização do ser humano, leva, de facto, a melhores condições e pasto fácil de queimar relativamente a estes discursos populistas. E, portanto, é uma inquietação, de facto. O melhor alerta, com isto termino, o melhor apelo que se pode fazer naturalmente é este caminho que se tem que trilhar, nomeadamente em função da pergunta que fizeste, da defesa da paz, de não permitir que os comandos dos donos disto tudo, que nomeadamente os Estados Unidos procuram se impor como tal, trilhem para perigosidades até da própria humanidade. Estamos a falar de confrontos com países com armas nucleares e afins, e que naturalmente não nos deixa nada sossegados. Que onde andamos perto neste momento. Luís Pardal, esta vitória de Trump inspirará e dará outro fôlego aos movimentos populistas em Portugal e na Europa? Ou não? É que Donald Trump hoje disse uma coisa curiosa no seu discurso, que afinal os imigrantes eram bem-vindos, desde que legais. Mas eram bem-vindos. Ou seja, mudou uma parte da retórica diferente, portanto, algo de estranho, não é? Mas afinal, isso o que é, não é? Pois, não é estranho, porque isso é o perfil a que estamos habituados de pessoas completamente erráticas e extremistas, como temos, enfim, Trump e tantos outros. E cá em Portugal também sabemos bem de pessoas com esse perfil, e nem preciso dizer nomes, qualquer pessoa consegue compreender. Agora, deixa-me, até pegando até em algumas palavras que a Patrícia disse, e que eu próprio confesso que tenho que dizer que estou chocado. Quer dizer, eu ouvi a Patrícia dizer, a falar nos Estados Unidos, em parte até concordo. Eu concordo, por exemplo, que a forma de financiamento dos partidos e destas campanhas é uma coisa completamente atroz e perversa, portanto, não tenho dúvidas disso. Se de facto, se este é um sistema democrático
que tem muito tempo, é muito sólido, mas por outro lado, depois temos cada Estado é como entende que deve ser, não é? E, portanto, e depois isso tem muita diversidade. Mesmo ao nível dos condados, é tudo muito complexo, muito confuso. Aliás, historicamente, sabe-se que quando há votações maiores, mais expressivas, em termos dos Estados Unidos, em termos globais, quando há votações mais expressivas, os democratas tendem a ter melhores resultados. E, portanto, depois, o que é que acontece? Há movimentações em termos locais e ao nível dos Estados para complexificar aquilo que é até o exercício do voto. E, portanto, há muitas técnicas e há pessoas que se dedicam só a estudar isto. E, portanto, isto são técnicas depois na Secretaria Administrativa para procurar condicionar os votos e, portanto, enfim, são coisas perversas que nós temos neste sistema também. Agora, ouvir a Patrícia dizer que os Estados Unidos são os capitalistas e que são os maus e que colocam democratas e republicanos, aliás, eu sobre isso eu ainda quero dizer uma coisa a seguir, porque Trump, sendo um republicano, há muitos republicanos nos Estados Unidos que não se identificam com Trump e que por isso até votariam Kamala e portanto, não podemos meter tudo no mesmo saco. Enfim, meteram-se numa embrulhada que foi eleger esta pessoa tem um domínio muito grande e, portanto, mas eu tenho a capacidade de não colocar todos os republicanos dentro do mesmo saco. Como a Patrícia não deveria ter essa certeza de colocar democratas e republicanos tudo no mesmo saco e que querem atacar a China. Ora, vamos lá ver. A Patrícia disse aqui vários dados dos Estados Unidos ao nível da saúde, de pobreza, e a China é boa. É a China que nós temos como exemplo de pessoas. É que lá é uma ditadura. Lá é uma ditadura. A China não é um Estado democrático, é uma ditadura. E eu entristece-me pensar que Trump, espero que não consiga, e acredito que não vai conseguir, porque chegar aos calcanhares da China em termos de ditadura ainda estamos muito longe, mas, enfim, mas é um passo muito negativo para aquilo que devemos defender, que é a democracia. Há um movimento, que é o movimento 2025, em que o J.D. Vance, que é o futuro, eventualmente, presidente dos Estados Unidos, que é um tipo muito perigoso, e que eu acredito que será uma figura que nos próximos 4 anos a ser eleito, nos próximos 4 anos vai sobressair bastante, portanto, este movimento 2025 tem como objetivo alargar todos os tentáculos e tudo o que é lugares de relevo em termos de organização dos Estados Unidos. Ele escreveu o prefácio de um livro que está escrito que é quase como uma bíblia dos extremistas e, portanto, vamos ter esta pessoa também a governar este país e que isso é bastante preocupante. Para terminar, Luís, os republicanos estão a recuperar o Senado, aliás, a recuperar o Senado. E só para corroborar aquilo que estava a dizer, que não devemos misturar todos, mas tem um eco. É que há estudos que demonstram que os democratas, ao longo da história, têm mantido uma posição muito idêntica, enfim, com algumas oscilações ao nível das aprovações no Senado. Têm estas posições que se vão mantendo. E nos últimos anos, sobretudo desde que Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, as aprovações no Senado oscilaram bastante, extremaram-se bastante. E, portanto, é isso que vamos ter, é isso que nós já tivemos um pouco com a eleição no Supremo Tribunal de Justiça de Trump, que meteu lá 3 jovens juízes e, portanto, que têm um poder absoluto, não é? Que é uma coisa extraordinária e incrível, e é para aí que vamos caminhar. E, portanto, Francisco, passo ao Francisco para terminarmos este tema. Com esta eleição, a Europa também fica confrontada com o seu próprio destino? Vamos já ouvir o Francisco, agora sim.
Antes disso, acho que, de facto, eu já não tinha uma boa imagem dos canais de informação russos. Agora, depois da intervenção da Patrícia, de facto, fiquei com uma imagem ainda pior. Porque, de facto, dizer que os republicanos combatem a China diretamente, que, enfim, que até aceito isso pelas medidas que nós vimos de Donald Trump quando foi presidente dos Estados Unidos. Mas dizer que os democratas combatem a China por via daquilo que está a acontecer na Ucrânia, de facto, é rebuscado demais. Eu acho que... Tens que estudar mais. Não, eu acho é que tu se calhar devias estudar canais que fossem confiáveis. Portanto, os canais soviéticos não são confiáveis, muito menos agora. De facto, é demasiado rebuscado, porque efetivamente aquilo que está a acontecer na Ucrânia não é um combate à China. Portanto, se os Estados Unidos ou a Europa quiserem combater a China, combatem diretamente. Eu acho que, eventualmente, nessa dificuldade de relação, até está aqui um problema, e também respondendo à pergunta do Luís Matias, é que estas relações cada vez, e principalmente para Portugal, e olhando até para o exemplo que foi dado dos vinhos, tornam-se cada vez mais difíceis. Porquê? Porque Portugal estava a construir uma política de exportação com a Rússia em relação aos vinhos. Foi por água abaixo por via daquilo que a Rússia fez à Ucrânia. A China posiciona-se a apoiar a Rússia e a Coreia do Norte naquilo que nós percebemos que existe, que é uma coligação negativa para a estabilidade mundial. Naturalmente que a Europa retrai-se e coloca dificuldades à exportação e à relação económica com a China e principalmente também à importação. Portanto, daqui depois já sabemos que isto é uma faca de dois gumes, portanto, se não existe importação, também não existe exportação. E aí ficamos com o mercado ainda mais limitado. Havendo também esta frente nos Estados Unidos, de facto ficamos com muito poucas possibilidades de ver as nossas exportações para grandes mercados a terem sucesso. E isto não afeta só a questão das exportações, mas afeta essencialmente a questão da produção. E aí pode efetivamente levar, e eu acredito que levará a um reajustamento da política europeia a nível de produção, não só do vinho, enfim, o vinho é aqui de facto um produto que tem uma taxa de... É simbólico mercado, também, não é? Sim, Mas pela quantidade, como exemplo de produto, até a nível de produto podemos ter, é simbólico, porque há outras coisas que aqui são fabricadas e que... Sim, naturalmente, mas de facto a nível de volume de vendas é significativo e em termos de verbas também. Mas efetivamente há várias questões aqui que temos que estar muito atentos. Eu acho que neste aspecto nós temos que perceber que, apesar de termos ideias muito diferentes e às vezes difíceis de ver alguma convergência, precisamos de olhar de forma estratégica para aquilo que será o futuro da União Europeia e da estabilidade que queremos. Portanto, porque eu acredito que toda a gente defende a paz. Temos maneiras diferentes ou acreditamos que existem estratégias diferentes de alcançar, mas queremos a paz. Portanto, é preciso olhar efetivamente para aquilo que foram experiências do passado, para aquilo que têm sido as experiências do presente e perceber efetivamente no futuro o que é que pode acontecer. Eu não acredito que Donald Trump consiga terminar com as guerras. Aliás, no Médio Oriente não terminará, porque a posição de Donald Trump até foi muito defensora do papel de Israel, e eu acredito que até a lógica dele de acabar com a guerra no Médio Oriente seja de extremar ainda mais a posição de Israel, ao contrário daquilo que se prevê que ele faça em relação à Ucrânia. Portanto, aquilo que se prevê daquilo que foi dito é que haja um fechar de torneira de meios defensivos para a Ucrânia, fazendo com que a Rússia efetivamente consiga consolidar a sua posição na Ucrânia e assumindo, ou seja, passando território ucraniano para russo. Isso, de facto, não é uma posição que salvaguarda a Europa, nem salvaguarda a NATO, mas aqui o que nos importa essencialmente é a Europa e a União Europeia. E isto é, de facto, muito perigoso, e eu acredito que rapidamente a União Europeia tem que se posicionar e tem que conseguir perceber quais é que são os pontos convergentes para conseguirmos definir uma política forte. Das eleições nos Estados Unidos, vamos lá falar do nosso país, com a aprovação na generalidade do Orçamento do Estado para 2025, apresentado pela AD por via da viabilização do PS. Quando se analisam os conteúdos, quais são as consequências para a vida dos portugueses? Pergunta a Patrícia Machado. Patrícia, que caminho está inscrito neste orçamento? É sobre isso que queres falar? É um tema que tu trazes para o programa. Sim, naturalmente está na ordem do dia, embora muitas das soluções e das necessidades alternativas para o país não se circunscrevam ao orçamento e ao que nele está contido. Naturalmente, esse é um primeiro sublinhado, porque muito se discute ali,
do ponto de vista de estratégia, de investimento, mas o fim do caminho... A lei do não... orçamento às vezes é bode expiatório para outras coisas. Exatamente, É isso que portanto, dizes? eu não sou daquelas que considera que se esgota e que é o alfa e o ômega o orçamento. Agora, que é um instrumento muito importante para aquilo que são os caminhos a seguir, para aquilo que faz falta ao nosso país e à vida dos portugueses, e de quem cá vive e trabalha, é indiscutível. Mas, portanto, é só para dizer que há muita vida além do orçamento. Mas aquilo que assistimos, quer no debate, a partir da apresentação do documento da AD, e sabendo já que naturalmente o PS irá viabilizar, e portanto por muitas palavras, muita campanha, muita aparente divergência, o que a vida confirma não é nada de estranho, aliás já o tinha aqui indiciado num outro programa atrás, é que de facto nem foi difícil para a AD governar com o orçamento do PS, portanto aproveitou, porque no essencial fazia parte da sua estratégia, nem é agora, portanto não houve nenhum orçamento retificativo, não houve nenhuma alteração, e quer agora também dar a mão, portanto, do PS à AD para viabilizar este orçamento. Ora, o que estamos a falar... Olhando para os conteúdos e para o que ali está a ser proposto, é uma continuação e um aprofundamento do problema das desigualdades e da falta de respostas ao que o país precisa. E ainda agora estávamos a falar do perigo que isso constitui para o conjunto e a generalidade das pessoas que vivem com sérias dificuldades cada vez mais, é não perceber que há alternativa. E ficarem condicionadas na sua ação. Portanto, não vislumbrar, porque vira ao disco e toca ao mesmo. Portanto, o que é que nós temos ali? Obviamente, não resposta àquilo que é a distribuição da riqueza, portanto, relativamente aos salários, às pensões, o que está ali previsto não responde às necessidades reais. O que é preciso é, de facto, um choque salarial e não umas medidas avulsas em que se prevê um ligeiro aumento, em que se diz que em 2028 se prevê o aumento do salário mínimo de 1.000 euros, quando ele faz falta é agora. Agora é que as pessoas estão a passar essa necessidade. Estamos a falar da quebra de receita do Estado, o que significa é igual a dificuldades no investimento. É aquilo que, do ponto de vista, não é preciso ser economista para perceber, com a bandeira do superávit, portanto, do excedente, se há excedente para o Estado, o que significa é maiores dificuldades no bolso dos portugueses, porque o excedente não permite, não há um investimento real nas escolas que fazem falta, nos hospitais que fazem falta, nas respostas aos idosos que fazem falta, na rede pública de creches que fazem falta, e é isso, a valorização dos salários, a questão da estabilidade no emprego, a questão de responder aos problemas da habitação, é isso que faz, por exemplo, fixar jovens e não a história do IRS jovem, que naturalmente vai ter um impacto muito diminuto na grande generalidade, aliás, onde poderá ter um maior impacto é nos rendimentos mais elevados, porque muitos jovens hoje, o que os faz emigrar é não ter valorização das carreiras, e estamos a falar de uma imigração maioritariamente qualificada, porque um engenheiro, um médico, um enfermeiro, um biólogo, todas essas carreiras qualificadas da investigação à saúde, não vêem no seu país a resposta para progredir na carreira, para terem estabilidade, com o preço da habitação, em que se continua a recusar atacar os lucros astronómicos da banca privada. Os dados finais de 2023, estamos a falar de 3.000 milhões de euros de lucros extraordinários. Portanto, em que nos primeiros 6 meses do ano de 24 estamos a falar de 30 milhões de euros de lucro por dia das empresas do PSI 20, que são essas que vão beneficiar da descida do IRC, que o PSD, que o CDS, que a Iniciativa Liberal, que o Chega e que também que o PS estão de acordo. São essas, não são as micro, pequenas e médias empresas. Para essas criam mais dificuldade. E, portanto, é tudo isto, da falta de respostas que está ali patente, que depois não se venha a acenar com a questão da estabilidade, porque o que estamos a falar da estabilidade deste orçamento é para os grandes grupos financeiros e económicos. São os tais dos 30 milhões de euros de lucro por dia. E não daqueles que não sabem como é que vão chegar ao fim do mês, como é que vão pagar a renda da casa, a prestação da casa, em que o custo de vida aumenta. E para esses, este orçamento, mas para além dele também, não... E termino só com um exemplo simbólico. Portanto, este corte da FCT, né, portanto, 70 milhões, daquilo que é a investigação e a ciência no nosso país, revela bem
qual é a estratégia também deste governo. Não é só deste, mas também deste governo. Porque não investir no desenvolvimento científico de um país, respeitando a sua soberania, daquilo que pode alavancar do ponto de vista de desenvolvimento, mas podemos juntar este a outros. Portanto, é de facto um orçamento que prevê dar milhões daquilo que é o corte da receita no Estado para setores apetitosos para o grande capital, nomeadamente a saúde, com esta questão de drenar dinheiros públicos em vez de investimento na saúde, para o negócio que faz da doença lucro. Ouçamos o Luís Pardal sobre este tema. Que caminho é que está inscrito neste Orçamento do Estado para 2025, Luís Pardal? A Patrícia traz aqui este tema e eu compreendo naturalmente que é um tema que está na ordem do dia, apesar de que ainda não estamos na fase das especialidades e, portanto, com certeza que ainda devemos voltar a este tema para, com mais detalhe, podermos debatê-lo. Agora, nesta fase, aquilo que eu acho que é importante, até para esclarecer a Patrícia e alguns ouvintes que possam ter, enfim, que possam estar a acompanhar este tema, mas que depois, por via do discurso, enfim, depois de informações um pouco precisas, como aquelas que acabámos de ouvir, possam pensar uma coisa que na realidade não é. É que nós não nos podemos esquecer que o Partido Socialista é o partido da oposição ao governo. Portanto, quando tentamos meter tudo no mesmo saco, não é verdade. Ora, mas, por outro lado, as pessoas têm consciência que temos uma direita, neste caso, da AD com o Chega, que é o bloco maioritário no Parlamento, não se conseguem entender. Por diversas razões, não se conseguem entender. E numa situação como esta, em que nós tivemos eleições há 7, 8 meses, não é? Que está em causa, inclusive, medidas e ações que estão a ser tomadas concretamente, nomeadamente ao nível do PRR. É preciso haver um adulto na sala. É uma responsabilidade. E se há partido que é responsável, é o Partido Socialista nesta matéria de soberania do Estado. E isso aí, sim, há um acordo, há um entendimento nesse âmbito e nesse bloco. Agora, há uma divergência clara em matérias como a economia, como a educação, como temos vindo a assistir, como a própria saúde. Nós estamos a assistir a uma perspectiva do PSD que é contrária àquilo que entende o Partido Socialista. E, portanto, sim, nessa matéria há divergências. Na habitação, nós tivemos medidas propostas na área da habitação que poderiam ter ido mais além. Na área das pensões, conseguiu-se um entendimento de medidas do IRS jovem que foram benéficas e, aliás, até o próprio Luís Montenegro veio reconhecer que essas articulações e que esse acordo foi ainda mais benéfico para os jovens do que aquilo que inicialmente a AD tinha proposto. A matéria do IRC, ela é complexa. Enfim, não conseguiu-se um plano a meias medidas. Agora, se nós partimos do princípio que PS e AD estão entendidos para o resto do mandato, isso não é verdade. Aliás, é preciso que a AD e o Luís Montenegro tenham bem essa consciência que isto não é um compromisso para o mandato. Isto foi um compromisso para este ano, que a AD terá de rever, que com certeza, se calhar, não é esse o caminho que fará, mas terá de rever algumas posições, nomeadamente em matérias de IRC, nomeadamente em matérias da habitação. Aliás, houve uma medida que foi proposta para aumentar uma dotação na área da habitação de 500 milhões para a construção de habitação da classe média. Portanto, há aqui um conjunto de desafios que precisam de ser tomados em conta e que, se houvesse este bloco central, nós iríamos ter, sobretudo, o Chega a procurar galopar mais. E, portanto, isso não seria benéfico para aquilo que é a nossa estabilidade do país, que bem sabemos que nos últimos curtos anos tivemos já demasiadas eleições. Seria drástico para o país voltarmos a eleições, porque não nos podemos esquecer de uma coisa: temos atualmente um Presidente da República que, muito provavelmente, se houvesse um orçamento chumbado, iria
dissolver o Parlamento. E, portanto, seria perigoso para o nosso país se voltássemos outra vez a eleições legislativas. Francisco Brito, e que resposta dás tu a esta pergunta que a Patrícia faz? Que caminho está inscrito neste orçamento de Estado face às necessidades do país? Eu acho e até curioso, até interessante aqui o nosso programa, porque depois de ouvir a intervenção da Patrícia, isto até me faz lembrar o Sozinho em Casa na altura de Natal. Portanto, sabemos que todos os anos contamos mais ou menos com a mesma lenga-lenga. Isto até, de certa forma, é um pouco nostálgico. Mas eu percebo esta posição da Patrícia, percebo a posição do Luís Pardal em relação a este orçamento. Porque, de facto, este orçamento não é o da política, do marasmo e da estagnação da CDU, nem o caminho da cauda da Europa a que o Partido Socialista inscreveu no nosso país. É o orçamento que é possível com o contexto atual do nosso país, respondendo àquilo que as pessoas necessitam e, acima de tudo, não aumentando impostos. Portanto, Portugal não tem explorações de petróleo, não tem diamantes, portanto, não vive desafogado, vive daquilo que consegue coletar por via dos impostos que já existem, e por isso tem que redistribuir nessa base. E nessa base conseguir um SNS a funcionar, conseguir uma escola pública a funcionar, conseguir apoios sociais a funcionarem. Portanto, é preciso, de facto, apostar em muitas áreas e conseguir aqui também uma estabilidade social que é importante e que, naturalmente, se consegue melhorar paulatinamente à medida que as políticas vão sendo implementadas. Portanto, aquilo que nós já vimos é que com este orçamento que o AD teve que governar, conseguiu efetivamente mais estabilidade do que o Partido Socialista, e é interessante até o exercício que a Patrícia aqui trouxe sobre a governação da AD com o orçamento do PS. E isto é de facto muito curioso até do ponto de vista da ciência política, porque efetivamente aqui conseguimos perceber muito diretamente e muito objetivamente o que é que o Partido Socialista fez com os seus orçamentos e o que é que a AD conseguiu fazer com o orçamento do Partido Socialista. E é isso também depois dá alguma estabilidade de governação à AD, não por via das forças que estão inscritas na Assembleia da República, mas pelo aquilo que as pessoas querem lá fora, portanto, aquilo que a população defende. Porque esta aprovação do Orçamento de Estado e a viabilização por parte do Partido Socialista não foi uma opção do Partido Socialista. Nós sabemos perfeitamente qual é que era a posição de Pedro Nuno Santos, que era radicalizar o PS e, naturalmente, radicalizar as suas posições em relação à oposição. Mas, entretanto, alguém lhe teve que puxar a trela, portanto, teve Francisco Assis e outros pesos pesados do PS, teve que lhe dizer que, de facto, o caminho não era para o extremo e era mais para o centro. Porquê? Porque ouviram as pessoas lá fora. E sabiam perfeitamente que, se este orçamento não fosse viabilizado, teriam que enfrentar uma eleição onde, muito provavelmente, iriam ter pior resultado do que na eleição anterior. E que, de facto, o país também não pode continuar nesta instabilidade. Não é só por via de termos que governar o país e não podemos estar constantemente em campanhas e constantemente com bandeiras nas ruas, mas também porque uma eleição é cara. Portanto, os quase 30 milhões que custa uma eleição, de facto, devem ser apostados quando efetivamente está previsto na nossa Constituição que têm que ser aplicados, mas quando não têm, efetivamente devemos condicionar esse dinheiro para aplicações que sirvam melhor o nosso país, e não por brincadeiras políticas que a esquerda eventualmente ou a extrema-direita querem conseguir arranjar para o nosso país. Agora, se nós olharmos objetivamente para este Orçamento do Estado de 2025 e olhando para a nossa região, nós percebemos que este Orçamento do Estado aposta no Hospital Central do Alentejo, portanto, com uma dotação de 153 milhões de euros para que a obra se consiga concluir. E isto é fundamental. Mas também olha para o bloco de rega de Reguengos, que tantas pedras teve lançadas por eleitos do Partido Socialista e que nunca avançou e que agora efetivamente encontra a luz ao fundo do túnel e vê essa obra que irá de facto avançar. Mas também o bloco de rega de Mourão, que o Partido Socialista não quis que saísse do papel, e que efetivamente vai sair do papel e vai existir. Este Orçamento do Estado reflete efetivamente o que as pessoas precisam. Portanto, não é a resposta para tudo. Claro que toda a gente quereria ter um ordenado mínimo, se calhar situado nos 2.500 euros, mas efetivamente não temos condições para isso e toda a gente percebe isso. Agora, este Orçamento do Estado prevê o aumento do salário mínimo até mais do que aquilo que estava previsto e mais do que aquilo que a AD tinha prometido em campanha. Portanto, eu acho que isso é também louvável. Portanto, a CDU, quando coloca
MUPIs e autores a dizer que quer o aumento do salário mínimo, eu até pensei, bem, é desta que vão viabilizar o Orçamento do Estado, porque efetivamente é convergente com aquilo que procuram. E depois, afinal, não. Portanto, leva-me realmente a crer que aquilo que a CDU defende não é, de facto, o aumento do salário mínimo. Não, não é ofensivo, porque as pessoas sabem efetivamente o esforço que está a ser feito, Claro. não é ofensivo. É ofensivo ter, de facto, um partido que diz ter essa bandeira e depois, quando tem poder nos locais, não defende, de facto, os trabalhadores e não é essa a política que depois implementa. Mas eu Ainda posso ir lá na segunda parte. queria uma segunda volta mais breve, porque já estamos a caminhar para o final do programa. Patrícia, e na especialidade, o que é que... Tu já deixaste aqui a tua crítica ao orçamento e às limitações que tu consideras que este documento tem, e o que é que pode ser feito na especialidade quando se está na oposição, quando não se detém o poder, o que é que pode ser feito no Parlamento? Naturalmente, este é um debate ao qual não devemos ficar alheios, não é? E, portanto, tudo o que possa não desperdiçar nenhuma oportunidade para aquilo que seja possível inscrever e que não está lá contido. Porque esta história, naturalmente, de que é sempre a mesma lenga-lenga, isso é o que as pessoas que nos estão a ouvir ouvem, que há sempre justificação para não dar resposta aos problemas centrais da vida das pessoas. Ora é o déficit, ora é a Covid, ora é as imposições da União Europeia, ora é a crise. Portanto, e aquilo que Ainda tiram dizer que é do Trump também? Pronto, ainda vão dizer que é disto e daquilo, pronto, mas o que é efetivamente é que há recursos, há meios, há condições financeiras para dar essa resposta. E a opção é não dar. E em nome da tal estabilidade política, que o Luís Pardal bem sabe que naturalmente X meses antes das eleições presidenciais não podem haver eleições, portanto esta viabilização naturalmente é a longo prazo, não é a curto prazo, e portanto em nome dessa estabilidade cria-se instabilidade e aprofunda-se instabilidade na vida das pessoas. Porque eu quando dizia aqui que é ofensivo, é mesmo ofensivo. O PCP tem a proposta de 15% de aumento e no mínimo de 150 euros para todos os trabalhadores. E o aumento do salário mínimo para 1.000 euros já. Porque face ao custo de vida, ao custo das rendas, ao custo da habitação, 30 milhões de euros de lucro por dia, 3 mil milhões de euros de lucros extraordinários, só de receitas extraordinárias, dos bancos privados em Portugal, não há dinheiro para aumentar salários. Estamos a falar do PSI20, estamos a falar da grande distribuição, das grandes empresas de comunicações, estamos a falar disso. Não há salários, não se quer aumentar salários. Este orçamento não responde. IRS jovem, os problemas dos jovens, a rede pública de creches não chega nem aos calcanhares do valor que são 800 milhões de euros que o Estado deixa de arrecadar, que podia investir no alargamento na totalidade da rede pública de creches daquilo que faz falta, e não é num ano, naturalmente. O PCP tem essa proposta ao longo dos próximos 4 anos. E não se quer. É isso que fixa aos jovens. É as condições. Dá resposta a este orçamento. Isto é que é inovador. Tirar dinheiro público para as clínicas, para os grandes grupos económicos do problema da doença. Isto é que dá estabilidade. Quando as pessoas não têm exames, não têm consultas, naturalmente o PCP já apresenta um conjunto de propostas. Mesmo no plano regional, nós temos 12 propostas que vamos apresentar e que as vamos defender naturalmente. Questões que fazem falta à vida das pessoas. Era melhor que não houvesse dinheiro para completar o hospital. Naturalmente, isso também era dizer às descaradas o que se quer. Mas era o que acontecia com o PS? Portanto, a questão que aqui está é que, naturalmente, vamos ver como é que lá chegamos. O PS bem que pode dizer, isto é um bocado da montanha para um rato, não é? Portanto, criou uma ideia de que contra este orçamento, de discórdia com este orçamento, mas quando chega a hora da verdade, dá a mão, naturalmente, à continuação daquilo que são opções políticas que ele próprio seguiu e que, naturalmente, a AD está a fazer o favor e só terminava, não isentando que muito aqueles que gritam e falam como ao Chega são corresponsáveis e querem também estas políticas, porque esta aparente discórdia entre a AD e o Chega, naquilo que é essencial e estrutural, estão todos de braço dado, nomeadamente de travar o aumento necessário dos salários, da progressão das carreiras, das questões da saúde pública, da educação e daquilo que é um investimento. Portanto, aí estão todos de braço dado. Mas vamos ver naturalmente como é que lá chega. Não desperdiçaremos nenhuma oportunidade. Luís Pardal, e na especialidade irão ser inscritas suficientes alterações? Eu queria deixar aqui 4 notas finais e uma delas é na especificidade, nomeadamente em âmbito regional. Agora, as 4 notas que eu queria aqui deixar é para a Patrícia. A Patrícia coloca este tema da seguinte forma,
que é lucros extraordinários das grandes empresas. São brutais. Com estes lucros, nós melhorávamos a vida dos portugueses. Bem, eu concordo que os lucros extraordinários das grandes empresas são chocantes do ponto de vista daquilo que é a nossa realidade familiar e diária, portanto, do nosso dia-a-dia. Agora, não é sério nós estarmos a dizer que com estes lucros, se nós os retirássemos e investíssemos no país, que conseguiríamos chegar a uma estabilidade e uma sustentabilidade do país. Isso não é sério. E a Patrícia sabe que colocar o tema de que vamos melhorar a vida dos portugueses retirando lucros aos grandes grupos, isso não é sustentável do ponto de vista de gerir um país. Segunda nota, o Francisco. O Francisco, eu compreendo que ele esteja a ter muita dificuldade em justificar uma boa governação da AD. Porque aquilo que nós tivemos na fase da campanha foi, vamos fazer um choque fiscal. Não é? Era o choque fiscal que isto ia abanar a economia de Portugal e que iríamos entrar aqui numa grande reta de ascensão. Ora, já percebemos que choque fiscal, não há choque fiscal nenhum, já perceberam que aquilo que andaram a prometer durante a campanha não é execuível. E, portanto, daí uma grande dificuldade depois em se relacionar com o IEL. Depois, as tantas medidas anunciadas de que vamos resolver os problemas da saúde, vamos resolver os problemas da educação, da segurança, não estamos a ver efeitos práticos nenhuns. Aliás, aquilo que só assistimos até agora foi, assim, a uma grande campanha de comunicação que é preciso dar um mérito à AD nesse aspecto, porque de facto a comunicar são muito bons, a executar medidas, isso não conseguimos ver nada. É perigoso este discurso que depois tentam radicalizar o Partido Socialista e colar o Partido Socialista a radicais, como por exemplo, como o Francisco disse, que Pedro Nuno Santos era um radical. Não, isso é que interessava às oposições, criar a imagem de radical de Pedro Nuno Santos, que se veio a verificar e perfeitamente a comprovar. Aliás, só quem não o conhecia de há muitos anos é que diz uma coisa dessas, está-se a comprovar que não há aqui radicalismo nenhum. Depois, em terceiro lugar, os investimentos regionais. Ora, nós vamos ter a oportunidade, creio eu, de mais à frente discutir aquilo que são os investimentos regionais, mas já partido do Alentejo e partido do Distrito de Évora tem sido o Partido Socialista. Foi com o PS que se avançou com o Alqueva, com a construção da linha do comboio, com o hospital, que é agora dizem que agora é que vai estar no Orçamento de Estado. Quer dizer, estamos a ver, e os eburenses e os alentejanos felizmente vão ver o hospital que está a ser construído e mais do que ver, vão poder usufruir dele. E depois, por fim, dizer que esta questão toda, sobretudo neste momento em que o PS é um partido de oposição, o PS tem de ser, infelizmente, perante tudo isto, o adulto na sala, o garante daquilo que é a estabilidade da nossa social-democracia, da nossa democracia em Portugal, porque se nós tivéssemos o reflexo daquilo que tivemos na Assembleia da República quando foi a eleição do Presidente da Assembleia da República, se tivéssemos este espetáculo, este teatro, na nossa vida, no nosso país, então estaríamos muito mal. E, portanto, queria deixar estas 4 notas finais e esperar que em breve voltemos a discutir o tema. Francisco Brito, na especialidade irão existir grandes alterações ou não? Bem, vamos ver realmente se há adultos na sala na especialidade. Eu queria saudar o Luís Pardal pela criatividade que nos trouxe agora aqui. Eu de facto não sei se isso é muito condicionado por se dar demasiado com pessoas do PS e depois criam aquele discurso que depois não tem aplicabilidade e não tem de facto espelho na nossa sociedade. Eu percebo que seja difícil tu explicares agora. Luís Pardal a dar-se com pessoas de outros ambientes, porque de facto é importante ter uma visão holística da nossa sociedade. De facto, a AD, se tivesse uma maioria absoluta, certamente conseguiria promover um choque fiscal efetivo. Neste momento, e as pessoas sabem disso, basta acompanhar as notícias, a AD vê-se condicionada para aplicar o seu programa eleitoral e o seu programa de governo, porque efetivamente tem que lidar com a extrema-direita numa coligação negativa com o Partido Socialista.
Socialista. E isto é objetivo, quer dizer, não é possível aprovar medidas na Assembleia da República porque estes dois partidos não querem que elas existam. Portanto, até aconteceu aquilo que toda a gente achou que seria impossível, não é? Como é que é possível que o Partido Socialista e o Chega conseguissem tentar governar juntos através da Assembleia da República, propondo medidas para o governo implementar, que impõem uma carga de investimento muito elevada, como as SCUTs e como outras que têm tentado aplicar, e que de facto não responde àquilo que era o programa de governo, não tem respeitado aquilo que é o programa de governo. E isto não é fazer oposição, isto é não respeitar a vontade do povo de que expressou no seu voto. Portanto, houve um governo eleito que tem que governar, que naturalmente tem que negociar. Agora, uma coisa é negociar, outra coisa é a Assembleia da República tentar governar. E isso não é aquilo que está inscrito na nossa Constituição da República. Eu acho que há, de facto, aqui algumas dificuldades de percepção do Partido Socialista neste campo, porque efetivamente não perceberam que perderam e que os portugueses não querem que o Partido Socialista governe. E eu creio que ao longo deste tempo e ao longo deste mandato, isso se vai adensar cada vez mais. Portanto, eu acredito que o Partido Socialista cada vez vai perder mais a confiança dos portugueses. E por isso, e enfim, nós vamos comprovar também isso no futuro. Agora, dizer ao Luís Pardal que efetivamente o Partido Socialista poderia ter apostado no Alentejo. Não apostou. Não apostou, e não falo só do facto dos eleitos pelo Partido Socialista não se interessarem por aquilo que acontece no Alentejo, como não se interessavam no mandato anterior e como o deputado não se interessa por aquilo que acontece agora, mas efetivamente fala acima de tudo das medidas. Portanto, tudo aquilo que o PS prometeu não conseguiu realizar. E isto é factual. Portanto, o PS é muito bom a colocar no papel as promessas, mas depois a execução, de facto, não consegue levar a cabo, e aquilo que está a acontecer é que efetivamente tem que ser o governo da AD a levar a cabo o PRR, tem que ser o governo da AD a conseguir desbloquear os problemas que foram criados pelo PSD e pela CDU na gestão da Câmara de Évora em relação ao Hospital Central do Alentejo. Portanto, podemos também falar da Capital Europeia da Cultura, que tem que ser a AD a desbloquear os problemas que existem desta coligação, desta geringonça de governo PS e da gestão da CDU. Portanto, tem que ser de facto o governo a conseguir levar a cabo estes processos. Não me foge a boca para a verdade, porque o processo é muito claro e eu espero que ainda o traremos aqui para conseguir discutir com essa clareza. Queria ver que medidas é que o PSD tomou nos últimos anos para o leite. E só dizer que o Francisco Brito, de uma assentada, desvalorizou e rebentou com a importância da Assembleia da República. Portanto, não tens de ser séria. A AD teve a maior parte dos votos, portanto, isto a Assembleia da República agora tem que respeitar o programa do governo, não está lá a fazer nada. Bem, estou a ver que o tempo complementar está interessante, mas temos de ir ao sinal talvez para terminarmos o programa. Patrícia. É um não ligado a este tema, porque o que representa as opções políticas deste orçamento e da visão estratégica é uma perda de receita que poderia ser aplicada a investimento público de 1.400 milhões de euros nos próximos 4 anos, para responder a tudo aquilo que efetivamente dava resposta às pessoas. E, portanto, é um não redondo a esta política, naturalmente, que perde e que é de uma injustiça fiscal tremenda, porque estamos a falar de 1.400 milhões de euros que deixam de ir para tudo aquilo que faz falta e que depois serve de argumento para outro tipo de matéria. Luís Pardal, um sim, não, ou talvez? Eu trago um não. Esta semana faleceu uma antiga presidente da Associação Académica da Universidade de Évora, a Beatriz Azarujo. Ela foi presidente em 2017, enfim, vítima de um cancro. É uma perda lamentável de uma pessoa jovem, mas queria, para além de dar as condolências à família e aos amigos, queria também, enfim, na pessoa dela, tomar como exemplo, enfim, apesar de não ser pelo melhor, mas o exemplo da garra e determinação que teve na luta contra o cancro, como tantas pessoas que eventualmente nos estão a ouvir, de momento que estão a passar pelo mesmo. Este que é um flagelo da nossa sociedade, e queria alargar este meu não a todas essas pessoas e familiares.
Francisco Brito, para concluir, um sim não, talvez? O meu não ou o meu sim não é sobre a Beatriz, mas só expressar aqui as minhas condolências à família e aos amigos e a fazer das palavras de Luís minhas. Eu hoje trago um não à gestão da CDU na Câmara Municipal de Évora, que efetivamente continua a ignorar a Universidade de Évora e os seus eventos, e aquilo que se passou no dia 1 de novembro é de facto lamentável. Portanto, todos os anos a cidade recebe muitas pessoas, muitas centenas de pessoas, e a Câmara Municipal continua a não preparar a gestão de resíduos destes eventos. Portanto, ficámos com uma praça cheia de resíduos, porque não são só questões de civismo ou de falta dele, é essencialmente de falta de sítio para as pessoas conseguirem colocar estes resíduos, e isso é de facto lamentável. Portanto, tem a ver com a incompetência que temos registado ao longo destes anos. Portanto, o meu não para esse facto. É assim que chegamos ao final deste sim não, talvez, aqui na DNFM. Esta semana voltamos a encontrar-nos a ouvir. Lembre-se sempre que ao domingo de manhã cá estamos juntos para o mesmo programa. Mas voltamos de hoje a uma semana, também na versão de vídeo, em www.dnfm.com e no YouTube. Boa semana!